Vir para a Europa, na minha visão, tá? E aí, como o Elton sugeriu lá durante o dia, na minha visão, vir para a Europa, abrir igreja cultural, igreja brasileira, falando de missões, para mim não é o ideal, porque você acaba não cumprindo a missão de alcançar os locais. E como é mais difícil, porque, como os irmãos falaram, não funciona fazer a mesma coisa que você faz no Brasil, não funciona fazer aqui, porque você está numa outra cultura. E eu lembro que eu falei algumas lives atrás, né, a frase do Ronaldo Lidório, missões, pregar o evangelho, você tem que pregar culturalmente, de maneira culturalmente inteligente e biblicamente fiel. E muitas vezes você é até biblicamente fiel, só que você não é culturalmente inteligente. E aí você coloca a culpa no local, no europeu. Ah, porque ele é ignorante, porque ele é assim, porque ele é assado. E aí faz-se os guetos. Então é o gueto de brasileiro, o gueto de africano, o gueto de não sei o que lá, e não forma uma igreja multicultural. Eu acredito na igreja multicultural, como foi em Atos dos Apóstolos, né? O povo se misturou. Mas você abrir os guetos é um grande problema. Não só na França, Portugal, mas eu tive experiências na Espanha, onde eu preguei em igreja na Espanha, igrejas que eram de irmãos vindo da América Central, Honduras, El Salvador, Porto Rico, e esses irmãos acabavam se fechando. Então eu fui lá, preguei na igreja em espanhol, mas não tinha nenhum espanhol na igreja, depois que eu fui saber. Eram todos vindo de outros países. Então, por quê? Porque é difícil você contextualizar. Mas eu acho que quando a gente fala de missões, é importante você prestar atenção nisso. E a outra coisa que o Frederico falou, na minha região da França, a região onde eu estive em mais igrejas, no norte da França, onde eu estive também em igreja, na Bretanha, já é diferente. Mas no sul da França, as pessoas já não querem ter uma igreja com um prédio. Por quê? O Wellington citou as guerras religiosas que aconteceram na França. Isso é muito forte na cabeça do francês. Então, se ele vai para uma reunião formal, aquilo gera na cabeça dele e na comunidade um preconceito. Eu não quero isso, porque isso aí é o que divide o meu país, historicamente, no passado e no presente. A França vive hoje os atentados de 2015 e tudo isso são guerras religiosas. Na cabeça do francês, é uma coisa recorrente. Então, eles preferem não ir para um prédio. Então, na nossa região, há igrejas que se reúnem como igreja de 15 em 15 dias. Eles se reúnem na casa de um irmão, na casa de outro, e são todos crentes. Mas eles fogem daquele estereótipo de prédio, né, do estereótipo religioso. É uma realidade. Já as igrejas instituídas formalmente, né, aqui no sul da França, tem uma curiosidade, o Frederico falou da ceia, da Santa Ceia. Não sei aí no norte, Wellington, como é, mas no sul da França é dada a Santa Ceia todos os domingos. É uma questão interessante. Todos os domingos. Isso no Brasil, algumas pessoas se chocam, né? Mas como assim? E na verdade, eles estão mais. Uma vez por mês. Pois, então, mas eu quando cheguei na França, me assustei com essa ceia todo domingo, inclusive todos bebendo no mesmo cálice. É passado de mão em mão, de boca em boca. Mas agora. Na Polônia, assim, vai passando e vai aquilo ali. Aí eu falei. Pois, quando a gente foi na primeira vez, a irmã deixou a dentadura assim numa, minha esposa depois não conseguiu serrar. Falou, Senhor, me perdoa. É uma curiosidade. Mas é uma curiosidade, mas porque aí o que acontece? O brasileiro chega e se choca e acha que está errado. A gente fala assim brincando, mas as pessoas vêm e acham que isso está... Por quê? Mas se a gente for para a palavra, né, a instituição da ceia foi fazer isso todas as vezes que vos reuni, né, em memória de mim. Então, depois que eu falei, realmente tem sentido. Então, são muitas realidades diferentes que, às vezes, quem vem de fora se choca. E a última coisa aqui, que vocês falaram muito, não deixaram eu falar hoje, agora eu vou falar aqui na minha vez. Só uma coisa, olha o que acontece. Apesar, essa realidade que o Marcelo falou de Portugal também, e na França também,
eles gostam de se aprofundar na palavra. Mas fora aqueles que se aprofundam na palavra, que acabam ficando mais fechados, né? Existem outros dois extremos. São essas igrejas étnicas, que também acabam só conseguindo falar com o seu povo, né, com os imigrantes, e por outro lado, existem as igrejas que acabam usando de um certo misticismo, se eu posso chamar assim, porque o europeu, apesar de não ser crente, ele é místico. Eles gostam de ocultismo. Então, se começa um pastor a fazer uma coisa lá, mais assim, mais exótica, muitos acabam também indo, porque institui-se religiosidade.